Então, pessoal, para quem ainda está com dúvida no funcionamento das matrizes de rotação, outra forma de ver eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse B1RAB, né? Que é L, deixa eu colocar aqui. Outra forma de ver a ação das matrizes de rotação. Eu tenho B1RAB, que eu sei que é igual a L1 mais 0 J1 mais 0 K1. E eu tenho o IRAB, que a gente viu que é L cosseno de θ I mais L seno de θ J mais 0K. Então, o que é que acontece? Como aqui eu só tenho um componente, fica mais fácil ainda de explicar. O que é que a gente fez aqui? Deixa eu botar aqui a marcador visual. Aqui, ó, a gente descreve I1 geometricamente até I1 em função de I, J e K. Então, para ver assim outra forma de como essas matrizes agem, eu vou substituir no I no vetor RAB o I1 por cosseno de θi mais seno de θj mais 0K. Então, o que é que eu vou ter? No caso, antes eu tenho o B1RAB, que é igual a L mais 0J mais 0K, J1 e K1, e eu vou transformar isso. Como J1 e K1 estão multiplicados por zero, não vai importar. Então eu vou transformar isso em IRAB, onde eu vou ter L vezes, no lugar de I1, cosseno de θ I mais seno de θ J mais 0K. E aí só vai me sobrar isso, porque no lugar de J1 eu teria outras coisas, mais é vezes zero. No lugar de K1 eu teria outras coisas, mais é vezes zero. Então isso aqui, quando eu simplifico, quando eu abro esse produto, eu fico com 1 L cosseno de θi mais seno de θ L seno de θj mais o 0K. Então o que é que muda do meu I para o B1 é justamente os eixos diretores, né? No I eu vou definir em termos de IJK
que são eixos inertes, e no B1 eu vou definir em termos de I1, J1, K1, que aí nesse caso não são eixos inertes. E aqui eu vou deixar só guardada essa equaçãozinha que a gente usou, I1 igual a cosseno de θ I mais seno de θ J mais 0K. Ok, pessoal? Outra coisa que eu quero deixar para vocês é formalizado justamente aquilo que a gente conversou. Tá como observação. Então, no caso 1, quando formos aplicar as matrizes, vou chamar matrizes de rotação, MR, só precisamos levar em conta o eixo do giro. E uma vez que a gente calculou, como a gente já calculadas, podem ser utilizadas sem precisar recalcular, né? Isso aqui eu vou deixar bem explícito para dizer que a gente já calculou. Então, já calculamos essas matrizes, pelo menos para o eixo Z, rotação em torno do eixo Z, a matriz já é conhecida. Então, pode aplicar, não precisa ficar recalculando, fazendo esse processo que a gente fez. E o 2 é que, quando for fazer a modelagem, que se implica na escolha da matriz de rotação, considerar sempre um ângulo positivo. Isso contribui para a nossa observação 1, que se a gente tivesse que considerar um ângulo positivo ou negativo, a gente tinha que voltar e recalcular. Mas como a gente não vai fazer isso, a gente vai considerar sempre um ângulo positivo, as matrizes vão ficar sempre as mesmas. E, se for necessário, aplicar valores
aplique o valor do ângulo considerando se o ângulo é positivo ou negativo. Beleza? Então o ângulo ele sempre é medido em relação a alguma coisa, né? E aí essa medição vai me dar um ângulo positivo ou negativo de acordo com a regra da mão direita. Até colocar isso aqui. De acordo com a regra da mão direita. Beleza, pessoal? Então, quando fazer a modelagem e escolha da matriz de rotação, considerar sempre um ângulo positivo. E se for necessário aplicar valores, aplique o valor considerando se o ângulo é positivo ou negativo, de acordo com a regra da mão direita. Beleza? Então, um ângulo ele vai ter sempre uma referência, né? Às vezes uma reta. Por exemplo, se o nosso eixo Z, pela regra da mão direita, esse ângulo cresce positivamente para cá, né? E o que a gente quer aplicar está assim, está medindo está assim, então o ângulo vai ter um valor positivo. Se ele está para cá e o que a gente quer aplicar está assim para baixo, então ele vai ter um ângulo negativo, um valor negativo. E aí a gente, quando for aplicar um valor, um problema, usa esse valor negativo. Beleza? Essas questões vão ficar mais claras à medida que a gente for trabalhando melhor durante o curso, à medida que a gente for fazendo uma modelagem, uma análise cinemática de um mecanismo em si. Eu queria falar com vocês das propriedades das matrizes de rotação. Deixa eu ir para essa folha abaixo. Então, propriedades das matrizes de rotação. Então vamos lá. A primeira coisa a se saber sobre elas é que são matrizes ortogonais. Isso quer dizer que tanto as linhas como as colunas são perpendiculares entre si. Então a gente tem linhas que são ortogonais entre si. E colunas são ortogonais entre si.
Isso aí, no caso, é outra, constitui ainda uma outra definição para a matriz de rotação. Se essa matriz tem essas propriedades, as linhas serem ortogonais entre si, as colunas serem ortogonais, elas são consideradas matrizes de rotação também, a depender do determinante. Então, no caso das matrizes de rotação, o determinante é igual a mais 1. Qualquer matriz de rotação que a gente pegar e calcular o determinante vai ser igual a mais 1. Se não for, não é uma matriz de rotação. Mas vocês não vão ter que se preocupar com isso. Mas é bom saber. A outra propriedade que a gente já viu é que a inversa é igual, deixa eu botar isso escrito, é igual a transposta. Isso é t elevado a menos 1 é igual a t transposto. Outra propriedade aqui, tx, né? Vou botar em tx, vou botar um t1 multiplicado por t2 é uma mr, uma matriz de rotação. Se T1 é mr e T2 é mr. Beleza? Então quer dizer que se eu multiplicar duas matrizes de rotação, o que eu obtenho é uma terceira matriz de rotação. Outra propriedade é que se eu tiver duas rotações, por exemplo, um tx de θ mais um tx de alfa. É um tx de θ multiplicado por um tx de alfa. Mas as duas rotações são duas rotações consecutivas em torno do eixo x. Isso vai ser o equivalente a eu tomar uma rotação só da soma dos ângulos. Ok? E por fim, se eu aplicar uma matriz de rotação fora de um produto vetorial, isso é equivalente a eu aplicar essa matriz individualmente a cada um dos vetores e tirar o produto vetorial. Beleza?